Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem nesse período de isolamento social. Na aula de hoje, de Direito Civil, nós abordaremos o estudo da simulação e, a seguir, a teoria das invalidades, em que analisaremos a nulidade absoluta e a nulidade relativa ou anulabilidade. É interessante lembrar que a questão sobre a existência e inexistência do negócio jurídico, o primeiro plano aqui da escada contínua, a gente já estudou, já abordou. Aí agora nós analisamos os defeitos do negócio jurídico, que podem ser a nulidade ou a anulabilidade, encerramos o estudo e agora passaremos a análise, depois da simulação, das consequências da nulidade e anulabilidade, tal qual fizemos com a inexistência. Tá bom? Vamos então partir agora para o estudo da simulação. E o que é simulação? A simulação ela consiste em um desacordo entre a vontade real, aquilo que a parte de fato queria, e a vontade declarada dentro de um contrato ou de um negócio jurídico. Então a gente tem um negócio jurídico que é camuflado, que está escondido, e um que é apresentado com aparência de real. Tá? Então temos um negócio que não aconteceu, mas que diz que aconteceu no contrato. Porque esse contrato, esse papel, está maquiando, está escondendo o outro negócio que de fato era desejado e que de fato aconteceu entre as partes. Tá bom? Então aqui as duas partes sabem o que acontece e, mancomunadas, em conjunto, maquiam um contrato, um negócio jurídico que não aconteceu. O exemplo que eu já dei para vocês online foi, vamos imaginar que eu faço um contrato de comodato com determinada pessoa. Por quê? Porque o contrato de comodato não vai entrar renda para o meu patrimônio e eu não preciso declarar o imposto de renda nada. Entretanto, apesar de constar um contrato de comodato, eu não estou fazendo comodato. Eu estou alugando a minha casa. Eu cobro aluguel e você me paga mensalmente. Então tem um contrato de comodato que é gratuito, que não paga nada, para não pagar imposto. Por quê? Esse contrato, ele, na verdade, é falso, ele não existe o que está ali. Porque na vida real, eu estou com um contrato de locação cobrando aluguel de alguém. Tudo bem? Eu estou cobrando aluguel de alguém. Então é um contrato apresentado como verdadeiro, que é o de empréstimo gratuito, o comodato, e é um contrato que de fato acontece, que é o real, que é a locação. Tá bom? O que é importante que vocês saibam? Como regra, a consequência aqui da simulação é a nulidade absoluta, tá bom? A nulidade absoluta. A exceção vai ser um caso em que é possível salvar a simulação. E quando que é possível salvar a simulação? Primeiro, essa simulação ela não pode ofender terceiros, tá bom? Nem pode transgredir a lei. Tá? Então, quando houver lei proibitiva, não tem como salvar. Quando o objeto for ilícito, não tem como salvar. Tá bom? E além disso, para que se possa salvar, é possível que o negócio jurídico que foi feito, ele possa ser convertido em outro, tá? Que guarde relação com a vontade das partes e que preencha os requisitos necessários. Tá? Então vamos lá. Para que possa converter, primeiro, tem que ter correlação com o que as partes desejavam com o contrato simulado. Tem que preencher os requisitos de validade, de existência desse contrato que vai ser transformado. Não pode ofender terceiro e não pode fraudar a lei imperativa. Tá bom? Então vamos imaginar que aqui eu faço um contrato, mais uma vez, de empréstimo gratuito, que é o comodato, e eu faço isso, coloco isso no contrato. Mas, na prática, eu estou celebrando um contrato de locação. O que o juiz vai falar? Olha, você não está prejudicando nenhuma pessoa com isso, é uma coisa entre vocês. Se eu converter o comodato em locação, não vou prejudicar ninguém, na verdade eu vou favorecer o fisco. Esse contrato de locação ele não transgride nenhuma norma proibitiva, nenhum de comodato, transgrediria em regra. É possível a conversão, o contrato ele preenche os requisitos, porque tem uma casa sendo dada para moradia em troca de um aluguel mensal, então vou converter e ele transforma esse contrato de empréstimo gratuito em locação. E a partir de então, você vai constar como locador ou locatário de uma relação com um valor específico a ser pago mensalmente. Então eles afastam o negócio falso para que surta a consequência necessária do contrato real, do contrato efetivamente realizado pelas partes. Tá bom?
outra coisa importante. Quem pode alegar? Pessoal, uma coisa muito interessante é que no Código Civil de 16, as partes que simularam um contrato não poderiam alegar, porque elas não poderiam se beneficiar da sua própria torpeza. Com o Código atual, essa regra ela é afastada. E a partir então do Código de 2002, as partes podem sim questionar a simulação de um negócio jurídico para, por exemplo, pedir a conversão, tá bom? Então é possível que as partes aleguem a situação de simulação e anular o contrato ou convertê-lo em um outro contrato. Além das partes, terceiros, tá, que possam ser prejudicados com isso. O juiz pode analisar de ofício, porque, como eu disse para vocês, é um caso de nulidade absoluta, então qualquer pessoa pode alegar partes, terceiros prejudicados, o juiz de ofício e o Ministério Público quando interferir, quando for causa para a intervenção na ação, tá bom? E quais são as hipóteses de simulação? A lei, pessoal, no artigo 167, parágrafo 1º, traz 3 hipóteses de simulação. Essas 3 hipóteses elas podem ser classificadas em simulação subjetiva e simulação objetiva. A simulação subjetiva ela diz respeito às partes. Então eu terei uma simulação subjetiva quando os sujeitos forem simulados, forem falsos. Então um sujeito não era para estar lá. Vou me imaginar que eu finjo que eu faço um contrato de venda para uma determinada pessoa, mas na verdade a transferência real não aconteceu para essa pessoa, aconteceu para um terceiro. Como assim? Isso, pessoal, acontece normalmente quando um político, vamos imaginar, ele não pode receber os bens de uma empresa que está favorecendo ele para votar, em determinado sentido, uma legislação. Então o que ele faz? A empresa não vai transferir um bem para o nome do político para ficar escancarado o caso aí de corrupção, por exemplo. Ela faz o que? Ela transfere para o nome de um laranja. Tá bom? Então essa transferência da empresa de um bem da empresa para um laranja é uma simulação. Porque na verdade a empresa não desejou transferir para o laranja sabe que não é para ele aquele bem. As partes ali elas agem em conjunto para falsificar uma transação que na verdade é para o político, por exemplo, corrupto. Tá bom? Nesse caso, então, essa falsa transferência para o laranja é uma simulação. Se eu estou mentindo quem ocupa algum dos polos desse contrato ou desse negócio jurídico, é uma simulação subjetiva, porque uma das partes é simulada. Uma das partes não deveria estar ali na verdade, porque eu não estou transferindo a coisa para ela. Tá bom? E a outra forma de simulação é a simulação objetiva. Na simulação objetiva, eu vou ter, constando no negócio jurídico, declarações e informações falsas. Inclusive, alterações de data. Tá? Quando isso, obviamente, tiver alguma repercussão relevante. Por exemplo, o Código Civil ele proíbe o negócio jurídico relativo à herança de pessoa viva. Eu não posso negociar a herança do meu pai se ele ainda está vivo. Não posso negociar a minha parte da herança enquanto a pessoa está viva. Sabendo disso, eu posso falar que eu não posso vender hoje, mas eu imagino que daqui uns 30, 40 anos meu pai vai estar morto. Eu faço um negócio jurídico transferindo um bem que eu receberei por herança datado para 40 anos para frente. Tá bom? Daqui uns 40 anos. Então eu coloco uma data falsa para simular que aquela transferência ela foi válida porque não estava negociando a herança de pessoa viva. Se há simulação comprovada, ela será anulada. Tudo bem? Então sempre que houver uma declaração de informação falsa, inclusive data, é uma simulação objetiva. Aquilo que não disser respeito às partes é objetivo. Tá bom? O rol do artigo 167, parágrafo 1º, pessoal, é um rol exemplificativo. Então ele traz aqui algumas hipóteses de simulação, mas não existem só essas hipóteses. O caso concreto pode apontar para uma outra situação em que houve simulação, em que as pessoas mentiram no contrato, mas que não se encaixa aqui e não há problema nenhum nisso. Tá bom? Porque as hipóteses legais não são exclusivas, não são fechadas, não são taxativas. Elas são só exemplos para a gente compreender de como pode acontecer a simulação. A simulação ela pode ser uma simulação absoluta ou uma simulação relativa. O que é uma simulação absoluta? Na simulação absoluta, apesar de ter acontecido um negócio jurídico, eu nunca desejei celebrar nenhum. Eu faço um negócio jurídico
mentindo a transferência de um bem, mas na verdade eu nunca quis transferir aquele bem e aquele bem nunca foi faticamente transferido. Vamos imaginar que o pai, ele para tirar um bem do seu patrimônio, ele faz um contrato, uma escritura de doação para o seu filho. Ele continua no poder do bem. Ele nunca quis doar aquilo para o filho, tá bom? Ele só fez isso para tirar aquilo do seu patrimônio, do seu nome, para se blindar contra qualquer pessoa, por exemplo. Tá bom? Isso é uma simulação absoluta. Ele faz o negócio jurídico não desejando nenhum. Ele só faz para fingir a transferência e se proteger e se blindar. Tá bom? E a gente tem também a simulação relativa. A simulação relativa é aquela que eu faço um negócio jurídico, eu celebro um negócio jurídico, mas aquilo é só fachada para um outro que acontece por trás. Então, na relativa, eu celebro um negócio jurídico desejando outro diverso. Mas na relativa, eu desejo algum negócio jurídico. É diferente, mas eu desejei. Eu quis, eu pratiquei. Na absoluta, eu não quis nada. Com isso, pessoal, a gente encerra, então, essa parte da simulação. E passamos agora ao estudo da teoria das invalidades. Então, dentro da teoria das invalidades, nos cabe estudar nulidade absoluta e nulidade relativa. Tá bom? Iniciemos agora o estudo da nulidade absoluta. A nulidade absoluta ela consiste na transgressão, na violação de uma norma de ordem pública. A norma de ordem pública é uma norma que é imposta a todos, né? São proibições, restrições ou deveres de cumprimento que todos devem fazer, tá bom? É uma observância para todos, pensando numa organização social, tá? Numa ordem social. Caso haja transgressão dessa norma de ordem pública, a sanção é a nulidade absoluta. As regras de nulidade absoluta, né, as hipóteses exemplificativas existentes na lei, estão previstas no artigo 166, 166 do Código Civil. Ele diz pra gente, ó, primeiro caso, é quando um negócio jurídico for celebrado por pessoa absolutamente incapaz, ou seja, por menor de 16 anos, sem representação. Quando o menor de 16 anos celebrar um negócio jurídico sem estar representado ali pelo seu tutor, pelo seu responsável, aquele negócio será absolutamente nulo. Tá bom? Obviamente aqui excluindo as hipóteses, né, de ato, fato, como a gente já aprendeu na teoria geral do fato jurídico. Ao lado aqui da incapacidade absoluta do agente, nós temos quando for ilícito, impossível ou indeterminado o seu objeto. Então aqui, por exemplo, quando o objeto ele consiste em algo que é vedado pela lei, como venda de drogas. Ou então, quando é impossível, jurídica ou faticamente, realizar aquela obrigação, né, aquele objeto que foi determinado. Então eu, Mateus, digo que eu vou te vender um terreno da prefeitura. Eu não posso fazer isso. Né? Eu não sou prefeito para determinar que alguma coisa aconteça. Eu não tenho poder de dispor sobre bens da prefeitura. Tá bom? Então, impossível juridicamente fazer isso, é impossível faticamente. Falar que eu vou vender uma casa na lua para você. Enfaticamente impossível fazer isso. Então, não tem como. E ou indeterminável o objeto. Tipo, eu digo que eu vou te vender uma coisa. Né? Vou te vender uma coisa. O que é essa coisa? Não sei, eu não determinei. Tá? Se a coisa ela não estiver determinada na sua quantidade e no seu gênero, minimamente, gênero e quantidade. Então, sei lá, 2 sacas de café. Não me importa qual o café, se é o melhor, se é o pior, qual é a marca. Mas eu tenho que especificar quantidade e gênero. Se não houver especificação disso, no mínimo, esse negócio jurídico ele vai ser absolutamente nulo. Tá bom? Além disso, o motivo determinante ilícito comum entre as partes também causa nulidade absoluta. Vamos imaginar aqui a situação de que eu falo para você, aluga sua casa para mim para eu explorar ali uma prostituição. Para que eu tenha ali garotas de programa e eu explore elas, né? Colha dinheiro delas para estar naquela casa. E você autoriza. Você também quer alugar casa para aquilo. Então há um objetivo comum nosso em explorar a prostituição ali. Nesse caso, o motivo comum das partes que determinou aquele contrato é ilícito. Então haverá nulidade absoluta desse contrato. Também será nulo aquele contrato que não obedece à forma determinada pela lei ou que transgride a norma imposta. Tá? Então ele faz o que a lei não autoriza ou não faz o que a lei manda. Então eu estou transgredindo a lei. Nesse caso de transgressão em relação à forma, né, não obediência dos requisitos relacionados à forma, pode ensejar a nulidade absoluta do contrato. Também será nulidade absoluta quando o negócio jurídico não se revestir da forma prescrita, da forma determinada pela lei.
Vamos imaginar um contrato de fiança, que a lei diz que tem que ser um contrato escrito. Se eu não faço um contrato escrito, esse contrato ele é nulo absolutamente, tá bom? A outra hipótese que a lei traz para a gente é quando tiver por objetivo preterir, afastar ou não aplicar uma solenidade que a lei determina. Solenidade, pessoal, como a gente já viu, está ligado com uma escritura pública. Então, se, por exemplo, eu não faço ou não realizo uma escritura pública, quando a lei diz que deve ser feita escritura pública para aquele caso. A ausência de escritura pública, ela pode ensejar a nulidade absoluta daquele contrato, tá bom? E também vai ser absolutamente nulo aqui, de acordo com a lei, quando tiver por objetivo fraudar a lei imperativa. Então, sempre que eu tiver como intenção infringir a lei imposta a todos os cidadãos, né, que a observância daquela lei é dever de todos, também haverá nulidade absoluta. E por fim, e também será nulo quando a lei disser, esse ato, esse negócio jurídico será nulo, ou quando a lei disser, não pode fazer isso. Tá bom? Sempre que ela proibir, sem trazer nenhum tipo de sanção, a sanção será a nulidade absoluta. Então prestem atenção, nulidade absoluta tem esses casos legais, tem outros casos esparsos, né, pelo Código Civil, e também haverá não só de forma expressa, como de forma tácita, né, expressamente dizendo será nulo, em casos fora desse artigo, ou então de forma tácita, quando ele disser, isso é proibido, porque a proibição por si só, ela enseja nulidade absoluta. Tá bom? Essas são as hipóteses, então, pessoal, que a gente tem de nulidade absoluta do negócio jurídico, tá bom? E quem é que pode alegar a nulidade absoluta? A nulidade absoluta, ela pode ser alegada por qualquer pessoa, tanto as partes quanto terceiros interessados, quanto pelo Ministério Público quando interferir, né, quando intervir no processo, e pelo juiz de ofício. Quando eu digo pelo juiz de ofício, pessoal, é interessante que vocês observem que, de acordo com o novo Código de Processo Civil, que já não é mais tão novo assim, né? Já tem aí 5 anos nas costas, é vedada a decisão surpresa. Então, o juiz, verificando que há uma causa de nulidade absoluta, ele pode constatar e vai falar para as partes, olha, observem tal fato, né? Manifestem sobre tal fato, porque isso pode ensejar nulidade absoluta. Aí as partes vão tentar se defender e o juiz vai ver se de fato é uma nulidade absoluta ou se ele só achou que era, mas não é, então toca o barco. Tá bom? Então qualquer pessoa pode. Ela pode fazer isso dentro já de um processo que exista, tá bom? Como matéria de defesa, ou pode ser iniciada uma ação declaratória de nulidade. Eu ingresso com uma ação pedindo para que o juiz declare a nulidade daquele negócio jurídico. Tá bom? As ações declaratórias, pessoal, elas não têm prazo de prescrição, tá? Isso é o que prevalece na doutrina. Não há prazo de prescrição para a ação declaratória, de forma prevalente. Há 3 correntes, 2 entendem que são ações imprescritíveis. Então, para a maioria da doutrina, a declaração não prescreve, tá bom? Ao passo que há alguns autores que entendem que, apesar de a ação declaratória ser imprescritível, então eu pedi para o juiz falar, aquilo é nulo, isso não tem tempo. As consequências para indenização, elas têm prazo. Então, o juiz ele pode a qualquer tempo declarar nulo. Mas eu pedir indenização por isso, tem prazo para respeitar, tá? Dependendo do caso concreto. Mas, como regra, né, são 3 anos, que é o prazo da reparação civil. Tá bom? Como regra, são 3 anos, que é o prazo da reparação civil. Artigo aqui, pessoal, 206, parágrafo 3º, inciso 5º, que prevê que são 3 anos a reparação civil. Então, como regra, 3 anos para você pedir a reparação de eventuais danos que você tenha sofrido com esse ato nulo. Tá bom? Então, você tem aí a vida inteira para pedir a declaração, mas para pedir indenização, 3 anos. Tá bom? Tem essa corrente na doutrina. Mas tem outra que fala que tanto a indenização quanto a declaração de nulidade, elas ambas são imprescritíveis. Não tem prazo para nenhuma das duas. Então, primeira corrente, imprescritível a declaração, prescritível a reparação. Segunda corrente, as duas imprescritíveis. E terceira corrente, as duas prescritíveis. Quais são os efeitos da anulação do ato? O ato anulado, ele gera efeitos erga omnes, ou seja, vão ser aplicáveis contra todos, tá bom? Né? Então, qualquer pessoa que tenha algum reflexo será atingida por isso. E tem efeitos ex tunc, ou seja, efeitos retroativos. Né? Para não confundir, lembra, tapa na testa, você vai para trás. Então, ex tunc de testa,
vai para trás, os efeitos voltam, retroagem à data da celebração do negócio jurídico. Tudo bem? É possível convalidar um negócio jurídico, ou seja, ele pode deixar de ser nulo e se tornar válido. Pessoal, pelo artigo 169 do Código Civil, não, tá? Como regra, o negócio jurídico nulo, ele não se convalesce, nem com vontade das partes, nem pelo tempo. Então, nada vai deixar ele de ser nulo. Tudo vai manter a nulidade dele. Tá? Ele não para de ser nulo como regra. Excepcionalmente, o artigo 170 do Código Civil vai dizer que se ele tiver os requisitos de um outro ato, de um outro negócio jurídico, e não for prejudicar terceiros essa conversão, né, e tiver em consonância com a vontade das partes, é possível sim que ele seja transformado. Então é possível sim convalidar esse negócio jurídico se, né, preencher os requisitos de existência e validade e não for a conversão prejudicar direitos de terceiros. Vamos imaginar a seguinte situação, que eu faço uma compra e venda de um imóvel de mais de 30 salários mínimos. O Código Civil diz que compra e venda de imóvel superior a 30 salários mínimos tem que ser feito por escritura. Eu não sei e faço por um contrato particular. Se eu desrespeito essa solenidade, nulidade absoluta. Mas o juiz fala o quê? Olha, sim, é nulo, mas eu posso fazer com que deixe isso de ser uma compra e venda e se transforme numa promessa de compra e venda, que as partes se comprometem a celebrar uma compra e venda quando o preço for pago. Aí paga o preço, vocês podem celebrar a escritura e realizar a compra e venda. Pronto. Tá vendo? O juiz ele olha para o caso e vê o que ele pode fazer para salvar aquele negócio jurídico. Aquele negócio jurídico que não prejudicou terceiros, a conversão não vai prejudicar, está de acordo com a vontade das partes e tem os requisitos mínimos de existência e validade para o negócio. Então ele deixa de ser um contrato definitivo, passa a ser só uma promessa de contrato. Mas paga o preço, ele se transforma aqui na possibilidade de realização da escritura e de salvar esse ato que era inválido, transformando ele num ato válido. Tá bom? Sobre a nulidade absoluta era isso. Vamos então para a parte final da aula de hoje, que é a nulidade relativa ou anulabilidade. A nulidade relativa, ela transgride uma norma de ordem privada. Então ela está aqui ligada com o interesse das partes, principalmente interesse econômico. Tá? Ela traz um prejuízo, normalmente econômico, apenas para as partes daquele contrato. Tá bom? Ou então terceiros podem ser prejudicados, mas não é algo que vá contra uma norma proibitiva imposta a todos pela lei. Quais são as hipóteses então que a gente tem de nulidade relativa ou anulabilidade? Nós temos a situação da incapacidade relativa do agente. Então, aquele sujeito relativamente incapaz, ele se celebrar um ato, um negócio jurídico, sem a assistência, esse negócio pode ser declarado nulo, tá? Por nulidade relativa ou anulabilidade. Então, pessoa relativamente incapaz. E também ele pode ensejar aqui a nulidade relativa por algum defeito do negócio jurídico, como a gente aprendeu. Erro, dolo, coação, estado de perigo, fraude contra credores. Tudo bem? E também pode ser anulável quando a lei expressamente dizer que o negócio é anulável. Tá bom? Mas a lei precisa ser expressa declarando a anulabilidade daquele negócio. Tudo bem? O que é importante que vocês saibam aqui, pessoal? Com relação à incapacidade relativa do agente, quando a gente estiver falando aqui de menoridade, ou seja, aquele sujeito entre 16 e 18 anos, para ele, quando celebrado o negócio jurídico, em regra, será anulável. Então, esse negócio ele pode ser anulado se celebrado sem assistência do seu tutor, do seu responsável. Entretanto, pessoal, se esse menor ele dolosamente esconde a sua idade, ele mente a sua idade, em razão disso, pode ser, né, que ao menor púber essa regra ela seja afastada, tá bom? Isso é o que fala, pessoal, o artigo 180 do Código Civil, e eu vou ler para vocês, ó. O menor entre 16 e 18 anos não pode eximir-se de uma obrigação invocando a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Então aqui, pessoal, ele está fazendo o quê? Ele esconde a sua idade e depois quer colher benefício disso. Tá?
Aqui na nulidade relativa, você não pode beneficiar da sua torpeza. Se você enganou a outra parte, você não vai deixar de cumprir a sua obrigação se você a induziu em erro. Então, a menoridade ela vai ser causa de nulidade relativa, né, enquanto incapacidade relativa do agente, se não foi omitida dolosamente por ele. Se ele omitiu dolosamente, pelo artigo 180, ele não pode tentar anular esse negócio depois. Como pode ser levantada essa arguição de nulidade relativa ou anulabilidade? Ela pode ser feita dentro de um processo, como matéria de defesa, tá bom? Então alguém vem me cobrar um negócio jurídico, eu falo, ó, não vou pagar, porque há uma nulidade relativa, tudo bem? Há estado de perigo, há dolo, há coação, nesse caso. Ou então eu posso entrar com uma ação direta, pedindo a anulação. E aqui é a ação anulatória. Tomem cuidado, tá? A ação declaratória de nulidade é para nulidade absoluta. A ação anulatória é para nulidade relativa. Então o nome é diferente, tomem cuidado com isso. Por quê? Porque sendo uma ação anulatória, ela tem prazo para ação anulatória, é de, em regra, 2 anos, de acordo com o artigo 179. Entretanto, havendo, né, defeito do negócio jurídico, erro, dolo, coação, estado de perigo e fraude contra credores, o prazo será, pela lei, de 4 anos. Então, como regra, 2 anos. Excepcionalmente será de 4, se houver previsão nesse sentido, como há em caso de defeitos do negócio jurídico. Tá bom? Outra observação interessante, pessoal, é que, como eu disse para vocês, a ação adequada é a ação anulatória. Entretanto, no caso de fraude contra credores, a fraude contra credores ela tem um nome diferente. Tá? A ação para declarar a fraude contra credores, que é chamada de ação pauliana ou ação revocatória. Então, a ação adequada para pedir anulação é ação anulatória ou, se for fraude contra credores, ação revocatória ou ação pauliana. É a mesma coisa. Quem pode fazer isso, pessoal, é a parte interessada. Somente o interessado pode alegar a nulidade relativa, tá bom? O juiz não pode declarar de ofício, o MP não pode pedir para declarar se ele não é parte, tá bom? Consertar esse negócio jurídico. Pessoal, a lei autoriza, né, a convalidação do negócio jurídico de nulidade relativa em ato válido, tá bom? Para isso, ele não pode prejudicar terceiros, ele tem que manter a intenção das partes, o intuito das partes, né, mantendo com isso a substância do negócio, e feita a conversão, as partes não poderão, no momento posterior, alegar a nulidade desse contrato, desse negócio anterior. Então, vamos imaginar que hoje eu quero converter o que foi feito com nulidade relativa, então celebrei um contrato sob estado de perigo, aí eu peço para outra parte para que a gente consiga ajustar. Então, olha, eu paguei para você a mais, vamos abaixar isso aqui, né? Para que com isso fique ali uma contraprestação adequada para o serviço que foi prestado. Ok, ela concorda. Então a gente convalida, né? Porque não prejudicou o terceiro, mantivemos a substância do ato. Ok. Depois de um tempo eu não pago a prestação reduzida aqui. E ele vem e processa. Fala assim, olha, juiz, eu não vou pagar porque houve estado de perigo na celebração do negócio jurídico. Posso fazer isso? Não. Tá? Não posso alegar nesses casos. Por que eu não posso alegar? Essa impossibilidade ela decorre do que? Se eu convalido o ato, eu abandono todas as matérias de defesa que existiam em relação a esse primeiro ato. Tá? Então esse segundo ele vai ser um ato novo, desvinculado dos defeitos do antigo. Tá bom? Desvinculado dos defeitos do antigo. Então se eu decido convalidar, eu tenho que esquecer o que tinha de errado. Tá bom? Quais são os efeitos da declaração da invalidade de um ato? Tá? Da anulação relativa de um ato. Os efeitos, pessoal, primeiro, eles são efeitos interpartes. Então eles atingem somente as partes. Terceiros de boa fé, né, que não sabiam, não queriam compactuar com o que aconteceu, eles não podem ser prejudicados com isso. Então não atinge outras pessoas além das próprias partes. Além disso, pessoal, o segundo efeito apontado pela doutrina mais clássica seria o efeito ex nunc, ou seja, o efeito que não retroage, né, o tapa na nuca, de agora para frente, né, da sentença que anula para frente. Entretanto, é importante que vocês saibam que esse é um posicionamento clássico, que para a maioria da doutrina hoje já está superado. Quase todos os doutrinadores contemporâneos e modernos, eles entendem que o efeito do ato anulável, quando declarada a anulabilidade dele, né, e afastado então do plano da validade, seria o efeito ex tunc, retroativo. Esse efeito ex tunc, ele é inclusive consagrado no artigo
182 do Código Civil, que fala, ó, anulado o negócio jurídico, restituição as partes ao Estado em que antes dele se achavam. Então, volta na data da celebração do negócio jurídico, extingue ele desde o começo. E, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas ao equivalente. Então, eu tento voltar como era antes. Só se não for possível é que eu vou indenizar, mas a ideia é extinguir o ato, tá? Não é manter o que já foi feito e daqui da sentença em diante valer. Não. É voltar desde o início. Outra observação interessante, pessoal, é diz respeito ao artigo 184. Ele vai dizer que se for invalidada algumas cláusulas ou obrigações acessórias, só elas são nulas. A obrigação principal ou o objeto principal do contrato, ele se mantém válido, tá? Então, se tem uma cláusula que é o foro, onde a pessoa será processada, né, a cidade em que o processo deve ocorrer, e essa cláusula ela está errada, ela está inválida, eu anulo só o foro. O resto da obrigação se mantém, tá bom? O resto da obrigação se mantém. Então, sempre que eu puder anular só uma cláusula ou só uma obrigação pequena, tipo o local onde será feito o pagamento, eu anulo só isso, o objeto principal eu mantenho. A ideia aqui é sempre tentar salvar, tentar manter o contrato, ou o negócio jurídico. Por quê? Porque é uma função social por detrás dos negócios jurídicos e dos contratos. Somente se o vício, se a nulidade atingir o objeto principal do contrato, é que ele será declarado nulo. Tá? Então sempre tenta salvar. Somente se não conseguir salvar, é que você anula o contrato inteiro. Olha o que fala o 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não prejudicará na parte inválida, ou seja, se está só inválido o local onde deve correr o processo, só anula isso. A invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias. Né? Então, se o principal, se o objeto que eu quero for inválido, invalida tudo. Mas as das obrigações acessórias não induzem a da obrigação principal. Então, o local onde eu vou, por exemplo, prestar esse objeto, se for alterado, tudo bem, ele é só uma obrigação acessória. O que importa é onde é a prestação do serviço, não onde vai ser prestado. O que importa é o objeto do contrato. Tá bom? Pessoal, com isso a gente encerra a teoria das invalidades e encerra esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida, estou disponível a vocês. Podem, inclusive, deixar comentários aqui que eu respondo. Podem me procurar através do Ambiente Conhecer ou por e-mail. Tudo bem? Eu estou aqui aberto a ouvir vocês para sugestões de melhora ou então dúvidas que vocês tenham tido no estudo da matéria. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.